Bom, é que é muito difícil para mim falar, eu sou disléxica. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Todo ano a gente faz a Semana Chico Sainz e cada ano tem um tema, e esse tema foi, assim, um tema muito esperado por quem faz lá, né, o Memorial Chico Sainz o ano todo, e algumas pessoas aqui, como Jarbinhas, podem imaginar que esse tema foi importante para a gente. É isso que, assim, o Memorial desde o início quer ser um espaço, e conseguiu, acho que conseguiu pelo menos 50% ser espaço de laboratório, onde as pessoas podem chegar para trazer seus trabalhos, seus experimentos em arte e tecnologia, e dentro dessas possibilidades de usar a tecnologia para trabalhar com arte ou não também, né? Ou pelo menos para discutir, que é o caso da Thaís aqui, né? Necessariamente não fazer arte, ou pelo menos fazer intervenções que levem as pessoas a pensar em novos caminhos de inclusão na cultura digital. Então, o Memorial vem querendo participar desse ser um equipamento pequenininho e que está se esforçando para ser assim, né? Desde o início a gente quis trazer essa ideia para o espaço de imersão, para o espaço de educação que a gente tem lá, e principalmente para os seminários que a gente sempre trouxe para cá, para a cultura, né, ao longo desses 3 anos. E esse agora com a curadoria de Ricardo Brasileiro, né, é um tema que aborda basicamente a cultura digital e tecnologia e seus desdobramentos, assim, por se dizer. E é isso. A gente vai ouvir agora um papo, né? Uma palestra, assim. Palestra não, né? Eu acho que uma conversa da Thaís Brito, Lorival Cuquinha, que é daqui de Recife mesmo. Thaís do Salvador, veio aqui nos visitar. E Belisário vai dar uma puxada, né? Assim, no tema que a gente vai ouvir agora. Eu queria chamar vocês para cá. Thaís e Cuquinha, que todo mundo já conhece. Belisário, obrigada. Oi. Boa noite, pessoal. Eu vou começar falando um pouco sobre um dos trabalhos que eu realizo lá no Rio de Janeiro, que é o Copyfight, e tentar com isso levantar alguns assuntos para a gente discutir depois e debater no que diz respeito entre o movimento Mangbit e cultura digital. De início, assim, eu queria puxar uma reflexão a respeito do próprio a frase do evento, que é banditismo por uma questão de classe, pensando se no caso da cultura digital esse banditismo não seria por necessidade, não necessariamente uma questão de classe. E aí isso já tem a ver com essa disputa e isso que a gente tem por Copyfight, que foi uma série de encontros e eventos que a gente organizou no Rio de Janeiro para discutir pirataria e propriedade intelectual, e que agora a gente está dando um formato de um livro, que ainda não está pronto, mas está em fase final de publicação, que para explorar esses assuntos dos conflitos e dos embates que se dão nesse campo da propriedade intelectual e a pirataria como uma forma de resistência a isso tudo. Então, por que banditismo por necessidade na cultura digital? Porque com o surgimento da internet, dessas redes de comunicação descentralizadas, compartilhadas, a gente teve facilitou um processo que é natural do ser humano, que é de compartilhar e trocar ideias, remixar ideias, a cultura como uma coisa dinâmica, que a internet evidencia bastante isso, mas que durante certo tempo, por conta da predominância dos meios de comunicação em massa, isso foi, por dizer, sufocado
isso volta à tona agora nesse contexto de redes descentralizadas e etc. Então, o Copyfight, ele é uma disputa que se dá nesse terreno de visões diferentes entre de trabalho, de fazer artístico, de cultura, de autoria, diferentes concepções desses temas que hoje estão em conflito, e um conflito bastante evidente no noticiário, no dia a dia, até mesmo para quem não é dessa área de tecnologia. Está muito claro que existe uma pressão das corporações e dos governos muito grande para que cada vez o conceito de propriedade intelectual se estabeleça como um novo paradigma para o crescimento dos países, né? Nesse movimento do Copyfight, nessa discussão, nesses encontros, a gente busca justamente questionar essa visão da propriedade intelectual, pensando que a propriedade intelectual por si só é uma farsa, porque é um conceito, uma invenção também, é uma ideia que foi criada e é datado, isso não é alguma coisa natural, que pretende colocar limites e colocar cercas de propriedade sobre os frutos da criação da mente do nosso trabalho cultural, ou seja, a nossa vida, as criações das nossas mentes, para esse paradigma, para essa visão de propriedade intelectual, eles são coisas que podem ser propriedades privadas. Por um outro lado, a gente tem uma outra visão, se nessa visão o autor é soberano, né, o autor, ele, como se fosse aquela visão romântica do gênio que se isola da sociedade para produzir uma obra de arte única e original, a gente tem uma outra visão de fazer artístico e trabalho cultural que busca justamente atuar nesse tecido social, entendendo que todas as criações da mente humana e a linguagem, de modo todo, ela nunca é fruto de um indivíduo só, mas justamente uma produção compartilhada. E aí cabe a pergunta a quem interessa cercear esse movimento de compartilhar informação, compartilhar cultura, música, etc, etc. E aí, pegando historicamente, se a gente for buscar entender de onde surgiu essa invenção chamada propriedade intelectual, essa ideia de que as coisas que a gente produz na nossa cabeça podem ser propriedades privadas nossas, isolando essa criação do contexto social, isso inicialmente surge como uma forma de censura, ao contrário do que o discurso, a leitura histórica predominante que diz que essa ideia de propriedade intelectual surgiu para reconhecer os autores, ou como uma forma de garantir aos autores o seu sustento diante do trabalho intelectual que eles executam. Quando a gente vai ver, historicamente, o direito autoral, essa visão do autor como indivíduo é bastante tardia em comparação com a criação do copyright, que é justamente esse direito da cópia. E aí tem uma diferença entre você tratar de direito de cópias e direito de autor. O direito da cópia, ele visa justamente cercear e controlar o modo como as informações circulam na sociedade, e foi um mecanismo criado muito antes da Europa inventar o copyright, as primeiras leis. A China, que já conhecia o papel alguns séculos antes, já tinha práticas de copyright mais ou menos estabelecidas, mas era uma forma do poder monárquico controlar que tipo de informação poderia circular ou não nessa sociedade. E aí a abordagem que a gente tenta trazer com o Copyfight é pensar em que medida essas práticas tão antigas também não se atualizam na internet nos tempos atuais, apesar do discurso também ser da internet como um território livre, um território onde tudo é permitido nesse sentido positivo. A internet também está se tornando um campo em disputa, onde esses estados e essas corporações querem justamente controlar, cercear, inviabilizar um anonimato, controlar as informações que ali circulam enfim, esse ato da pirataria, nesse contexto, se torna então uma espécie de desobediência civil, pelo menos nessa visão que a gente trabalha, que tenta operar justamente nessa batalha, a gente pode pensar como uma guerrilha de imaginários.
guerrilha de criação de subjetividades. Assim. O que está em disputa é a criação de novas subjetividades e a criação de imaginários. Então, essa visão de autoria e de trabalho, autoria individual, trabalho com a criação de obras de artes originais, tudo isso se questiona com práticas de sampleamento, de remix, de práticas que também não surgem na internet, assim como a pirataria não surge na internet, mas que ficam mais à tona e ficam mais evidentes com a popularização do uso dessas tecnologias. Então, eu queria pensar, aí aproximando essa discussão, retornando para o movimento Mangue Beat, eu acho interessante pensar o movimento Mangue Beat justamente por uma perspectiva como fruto de uma pulsão antropofágica que já é presente na cultura brasileira há pelo menos um século aí, e que teve algumas manifestações, mas eu acho que o Mangue Beat ele se destaca, e as figuras que Chico Science criava, né, o satélite na cabeça, a antena parabólica enfiada na lama, ele se destaca por trabalhar essa antropofagia numa perspectiva não da apropriação cultural, que, por exemplo, o tropicalismo já tinha trabalhado e o próprio modernismo, mas também numa perspectiva de apropriação tecnológica, que a gente poderia pensar também como essa digitofagia, né? Essa antropofagia dos meios de comunicação. Eu acho interessante para a gente pensar aqui nesse contexto de hacktivismo, cultura contemporânea, Mangue Beat, que talvez o Mangue Beat tenha sido essa primeira expressão, uma primeira expressão estética dessa digitofagia como um movimento, com imagens, que também é uma forma, voltando naquilo, de descolonização, né, do nosso imaginário. Eu acho que a antropofagia e o movimento Mangue Beat, eles, ao recusar as escolhas binárias entre local e global, ou cultura contra cultura, e aí eu acho que é interessante também pensar que o Mangue Beat, apesar de ter aspectos contraculturais, ele nunca se recusou a operar mesmo na lógica da indústria, do pop e da indústria mesmo do entretenimento. Pelo menos o Mangue Beat, falando mais especificamente do trabalho de Chico Science, nunca se recusou a isso, apesar de trazer consigo elementos da contracultura. Então, acho que essa antropofagia, essa capacidade da gente incorporar o outro nesse fazer cultural que o Mangue Beat traz, e que é uma característica de algumas expressões culturais brasileiras, é interessante para a gente pensar aqui nesse contexto de hacktivismo na cultura contemporânea. Tinha muita coisa para falar, mas eu não sei como que eu estou de tempo também. Tá bem? Então, assim... Então, só para finalizar, então, eu acho que um outro aspecto interessante que vale a pena a gente pensar é a forma como nessa disputa de imaginários, nessa colonização de disputa de subjetividades, a publicidade, por exemplo, a guerra que se trava na publicidade, nos grandes meios de comunicação, é pela nossa atenção. Não tem nada que valha mais no mercado hoje do que a atenção das pessoas, a nossa vida. Então, na verdade, essa disputa toda é uma disputa por vidas e por imaginários e por criações dessas subjetividades. E existe uma visão predominante, né, que, por exemplo, eu vejo muito cristalizada no próprio, não sei como se fala, mas o slogan do governo federal, que país rico é país sem pobreza, de que o pobre é um problema para esse progresso, que o pobre a pobreza é o lugar da carência, onde faltam as coisas. E eu acho que essa perspectiva digitofágica, essa perspectiva que o Mangue Beat traz, ele faz perceber também que existe uma potência no pobre, existe uma potência muito grande, uma riqueza e um saber ali que se estabelece, né, nesses espaços
que são vistos como lugares de carência, que na verdade é um saber crucial, porque um território, por exemplo, de pobreza, ele sabe operar na escassez, ele sabe operar com reaproveitamento, ele sabe operar em condições que agora, na verdade, até o primeiro mundo está se percebendo nessas condições. Então, ao contrário de uma visão que poderia pensar que o Brasil vai se mundializar, no sentido de o Brasil vai se tornar global e vai se tornar um primeiro mundo, o que a gente está enxergando é um grande movimento de brasilização do mundo, como se o mundo estivesse se tornando um imenso Brasil e, por exemplo, coisas que sempre foram muito características ou muito próximas à nossa vivência, por exemplo, esse diálogo entre populações de diferentes origens, que justamente a meu ver, é o cerne dessa antropofagia, né, que se trabalha nas expressões culturais do Brasil. Essa condição está se espalhando pelo mundo. O mundo está cada vez mais percebendo que se opera, que existe um limite para esse crescimento, e essa ciência de se trabalhar na escassez, na verdade, se tornou algo valiosíssimo. Eu acho que o Mangue Beat, as letras e o pensamento de Chico Science, pelo menos, também traz uma reflexão nesse sentido, que para mim é muito forte. E sob essa perspectiva da apropriação tecnológica, né, faz a gente, leva a atenção da gente para a forma como nesses territórios populares é feita essa apropriação da tecnologia, né? E aí que existe, na verdade, essa gambiarra. A gambiarra é um saber único e que merece ser valorizado, não como uma palavra que leva a uma conotação negativa, mas justamente como uma espécie de ciência de saber trabalhar com reapropriação, recombinação numa situação de escassez, de reaproveitamento, que são condições que, pelo menos para mim, estão se tornando predominantes no mundo todo. E aí, só para terminar, eu acho que tem uma frase de um antropólogo, que é o Viveiros de Castro, que para mim traduz muito bem essa visão não da tecnologia de ponta, mas das tecnologias das pontas, né? As tecnologias nas pontas, onde as pessoas, no cotidiano mesmo, que ele fala que o chocalho do pajé é um acelerador de partículas. Então é bem isso, assim, existe uma tecnologia das pontas que é infinitamente superior a essa tecnologia de ponta, a essa noção de última geração do aparelho que você tem que comprar. Na verdade, essa tecnologia das pontas de trabalhar com essa recombinação e o reaproveitamento é a nossa riqueza, é essa ideia da riqueza da pobreza que eu tinha tratado. É isso, eu vou passar a palavra para continuar o debate, aí no final a gente conversa mais. Boa noite, gente. Eu sou Thaís, eu vim compartilhar um pouco da experiência de uma pesquisa que se chama Contra a Cultura Digital. Eu vou colocar aqui, Cultura Digital BR/Contra a Cultura Digital. Eu vou tentar falar a partir da perspectiva conceitual dessa pesquisa, apresentar um pouco o que ela é. É uma publicação que está disponível no site que vocês vão ver aí logo mais, e realizada ano passado, em 2011, com o apoio da Fundação Nacional das Artes, da Bolsa de Reflexão Crítica e Produção Cultural para a Internet. A ideia da pesquisa é fazer um paralelo, um traço, um caminho, uma curva entre a contracultura e a cultura digital. A ideia que a gente tem é que, assim, as tecnologias, elas passaram a ser uma questão junto com o surgimento da contracultura no mundo. E aí, assim, nós não pensamos se contracultura é só o que aconteceu em 60 e 70, analisando todos os movimentos contraculturais que já aconteceram na história por aí afora, né? Mas a gente entende aí justamente esse período de 60, 70,
como um marco da contracultura no mundo. Foi? Ah, então é esse site aí, tá? culturadigital.br/contracultura digital. Então a gente tenta fazer essa ligação entre o que aconteceu na contracultura e como que com a cultura digital foi possível meio que materializar as inspirações, as questões que foram colocadas para o mundo naquele momento. Então, as referências principais da contracultura no mundo, a gente pega nos Estados Unidos, né, os beatniks, os movimentos nas universidades, as pesquisas com licérgicos, financiadas ainda pela CIA. Então, a gente teve um momento em que uma cultura diferente realmente tomou a cena, né? A gente tem uma mudança cultural no mundo que sem volta. Além dos Estados Unidos, a gente tem o maio de 68 na França, que já vai sendo o traço mais político, né, dessa mudança. E aí tem algumas análises que entendem que nos Estados Unidos, como não havia uma referência política anterior forte, como a nova esquerda na Europa, acabou realmente se criando uma forma cultural que dialogava muito proximamente com a tecnologia, né? A tecnologia era pensada abrindo mentes em vários sentidos. Então, nesse momento, a tecnologia, a tecnocracia, ela passa a estar no centro do debate. Por quê? A tecnologia, naquele momento, é a tecnologia de guerra. Para que a tecnologia surgiu? Para a bomba atômica, né? Para esse tipo de expansão. Então, o questionamento inicial parece de negação. Não, a tecnologia ela não serve. A gente vai partir para uma sociedade da tecnocracia, que vai ter um domínio completo da técnica sobre o sujeito, sobre a cultura, sobre as relações sociais. Então a gente tem um momento de convivência entre a negação dessa tecnologia que vinha surgindo e, por outro lado, também uma ideia de uma empolgação mesmo, né? A ideia que parecia que não, pelo contrário, a tecnologia vai nos salvar do trabalho forçado, que é monótono, e de várias questões que nós não queremos mais lidar. Então foi um debate que aconteceu bastante nessa época de 60 e 70, e como que ele veio parar no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente referencia sempre a contracultura com a tropicália. E aí vem a antropofagia aqui, e todo o nosso modo de ser, o nosso traço social, e aí eu vou dizer a miséria, a pobreza, como o Belisário trouxe, não permitia que esse debate se fechasse na universidade. Né? Aqui não foi esse o lugar que o debate teve, e até a forma como a guerra, essa ideia mesmo de tecnologia da destruição, ela não chega aqui com tanta força. Né? Então, assim, quando a gente vai fazer o paralelo com a cultura digital mais recente, justamente quem protagonizou essas mudanças na tropicália, nesse momento, foi quem protagonizou também no momento que a cultura digital passa a ser política, arte, né, passa a ser entendido, inclusive, como política de governo. Nesse momento, a gente vê o quê? Não daria para ficar na universidade, não daria para se transformar numa experiência de abertura do pensamento, com as novas drogas, toda aquela questão lá dos Estados Unidos. E a nossa experiência política também é diferente, que a gente não estava passando por um momento de abertura política nem nada, muito pelo contrário, né? A gente estava passando por um momento fechado, que precisava ressignificar a nossa ideia de cultura, já que os movimentos culturais estavam muito, a maioria deles, sendo desfeitos, ou não sei se seria a palavra. Mas o que acontece? A ideia que me vem é que nesse caldo do Brasil, a gente conseguiu, com a cultura digital, chegar em lugares que a própria contracultura não dialogou. Então, a contracultura digital chegar aqui com quilombos, aldeias indígenas, comunidades em por aí afora, envolvendo música, arte, cultura, e esse traço só é possível dentro da antropofagia que a gente constrói a partir da nossa cultura, da nossa contracultura, vou colocar assim. Né? Então, é essa relação que a gente faz. Então, com o convite para o debate, me veio a ideia imediatamente misturando o Mangue Beat, os beatniks lá nos Estados Unidos, né? Kerouac, o pessoal que escrevia freneticamente, tinha várias experiências. Então, aí que me
veio beats, beatnik, beat de bytes, então me parece que há uma ligação muito próxima. Infelizmente, durante a pesquisa, a gente não tem essa análise de como o Mangue Beat se relacionou contraculturalmente e com a cultura digital. Inclusive, se alguém, por acaso, tiver essa inspiração, quiser escrever, quiser mandar como colaboração, a gente vira e mexe, publica alguns textos aqui no site. Tem um link para colaboração. Deixa eu colocar aqui. Aí tá dando para ver o e-mail cculturadigital@gmail.com. Então, assim, se alguém se sentir... obrigada. Se sentir motivado, inspirado, a gente recebe, publica, né, o texto, ou poesia, música, foto, vídeo, o que quer que seja. Mas é basicamente essa relação que a gente traz entre como que, do momento da tecnocracia, da tecnologia como destruição, da tecnologia para a guerra, a gente consegue no Brasil se apropriar, junto com o caldo de periferia, de zona rural, né, que assim, a contracultura está ligada aos grandes centros urbanos. E quando você vai falar isso, parece, poxa, a contracultura, centros urbanos e a cultura digital brasileira não se resume a isso. Então, só aí que essa possibilidade é colocada. Daí a gente traz essa ideia de contracultura digital, que é nesse caso da cultura digital brasileira, possibilitada também muito pela ação de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Ele fala na conquista contracultural do microcomputador, porque justamente a partir sai dessa ideia da internet como uma rede, né, para transformar no controle, e vai para uma rede que busca a liberdade. E essa dicotomia, se é que pode se dizer assim, ela não se resolve, ela vem no nó, que é onde a gente vem para o debate, né, que não tem intenção de controle ou intenção de liberdade. Tem uma série de custos e tem uma política muito determinada. Aqui, eu acho que se a gente não tiver como transformar isso mesmo em política pública ou em apropriação social totalmente disseminada, não tem como falar de contracultura e não tem como falar de cultura digital. Eu acho que é esse caldo que a gente contribui para o mundo aí na nossa apropriação das tecnologias. É isso. Vamos para o debate, que eu acho que é mais interessante. Brasileiro, me ajuda aqui nesse negócio do teu computador aí. É o seguinte... eu não sei, boa noite, e queria agradecer o convite dos dois Ricardo, né, brasileiro e Ricardo Luiz, para estar aqui do Memorial Chico Sainz. E eu não sei se depois tu passa. Mas assim, o tema de hoje, que o pessoal tinha me passado, que era território... Como é o nome do tema? Cultura digital e novos territórios. Cultura digital e novos territórios, e por isso eles tinham me convidado para falar sobre um trabalho que eu fiz que trata muito disso. Assim, é um trabalho que eu tenho feito atualmente, diferentes peças de uma série. Eu sou artista plástico, então nesse trabalho eu acho que eu trato muito disso, de novos territórios, não necessariamente cultura digital, mas acho que dá para linkar com banditismo e com outros questionamentos do que é e do que não é legal. Esses trabalhos ficam no limite da legalidade. E aí, mas para chegar nesse trabalho eu queria começar por outros que me fizeram chegar nele. Eu não sei se vai dar tempo, mas vou tentar aqui. Assim, em 2002 eu estava fazendo uma exposição no Rio, lá no museu, e tinha um parangolé de oiticica que estava sendo exposto e as pessoas podiam usar. E geralmente, não podiam usar, porque é um trabalho de oiticica que é feito para usar, né? É um trabalho dele que ele fez, e o uso do trabalho fazia parte do trabalho. Se não se usasse, o trabalho não existia. E eu peguei o trabalho e comecei a usar, e na hora que o museu foi fechado, disseram que eu tinha que sair, não viram que eu estava com o parangolé, eu continuei com ele. E sei lá, o trabalho vale hoje $350 mil, eu saí com ele, e as pessoas...
E foi um roubo, assim, filmei todo o roubo, no outro dia a polícia veio, eu tive que devolver. Mas eu filmei tudo, devolvi uma réplica para o museu, fiquei com a original e fiz essa instalação, esse trabalho aí, que está aí. Vocês veem uma cerca eletrocutada, que você não pode tocar no trabalho, e tem um vídeo de todo o roubo, de toda a noite, passando dentro da cerca ali. E ainda vendia o DVD do vídeo. Tá rico, hein? Oi? Tá rico, hein? Não vendi muito desse daí não, mas tinha assim, outros trabalhos antes desse tinham tocado nessa parte da legalidade, mas esse daí foi meio ícone para o meu trabalho em relação a isso, porque se justificava muito ele ser roubado e ele ser usado pelo fato de que ele foi feito para isso, mas o próprio